podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Super Mega Power episódio Cevada com Plutônio, episódio agora de número 25, né? Rumo a 10 mil, agora um pouquinho mais perto dos 10 mil episódios. É um podcast destinado a ativar as funções do seu córtex pré-frontal. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com os meus dois super amigos, camaradas aqui, Thiago Vicente, que está participando conosco hoje aqui no papel de comentarista, debatedor. Thiago, tudo bem? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Edinaldo? Olá a todos aí. Tem alguns episódiozinhos aí que eu tô distante, é bom voltar aqui ao Cevada com Plutônio. Chega de férias aí, Thiago, muito bem-vindo. A gente estava sentindo falta da sua voz aqui no nosso podcast. E também Edinardo Ferreira, né? Edinardo Ferreira, que fez um mega podcast semana passada com Maria da Penha, fez uma entrevista muito bacana e não só fez a entrevista, mas descolou esse contato aí também. Edinardo, tudo bem contigo? Muito bem, graças a Deus. E quanto mais Olimpíada eu vejo, mais eu vejo que eu tô fora de forma, viu? Quem não está, né? Quem não está? Vi as meninas lá correndo abaixo de 11 segundos, rapaz, é sensacional, hein? Sensacional, parabéns aí para todos esses atletas, né, que estão levando exemplos bons para a moçada, principalmente aí para a juventude. Não poderíamos deixar de falar do tema Olimpíadas, né, mas antes de falar desse tema, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal da FAD Minas que nos recebeu lá no 5º Congresso de Cientistas Adventistas, que aconteceu de 26 a 28 de julho, lá em Lavras, Minas Gerais. Nosso grande abraço lá ao pastor Everton, que é diretor da FAD Minas, toda a sua equipe, né? Inclusive o seu pai lá, o pastor Edson, né? Que esteve já participando lá, acompanhando nossa programação também. A turma toda, o professor Rodrigo Udo, professora Dani também, que participaram ativamente lá do nosso programa. O professor Elvis Magdo, né? Que estava com a situação pessoal lá, mas mesmo assim acabou participando, desempenhando lá, fez um painel sensacional lá de empreendedorismo, né? A professora Dani fez um painel de educação, o professor Rodrigo Udo fez uma palestra no sábado à tarde. Se você perdeu o Congresso de Cientistas Adventistas, não fique triste, porque 100% do conteúdo está gratuitamente disponível no nosso canal no YouTube. Você acessa o YouTube e procura o canal Cientistas Adventistas. Lá você vai encontrar a playlist do 5º Congresso de Cientistas Adventistas. Assiste lá que tem muita coisa bacana. Tivemos uma palestra sobre Ciência das Origens lá com Leonard Brand, né? Tivemos a participação aí do Eduardo Cavalcante também, teólogo, né? Doutor em teologia. Enfim, muitos outros nomes. Você encontra todos esses conteúdos lá gratuitamente disponíveis para você. E quero agradecer também o pessoal do staff, né? Que acabou não fazendo painel, mas bateu um bolão lá e um abraço especial para a professora Gi, também para o professor Rony, né? Que nos ajudaram demais lá em toda a parte litúrgica lá principalmente dos momentos espirituais. Tivemos a participação extremamente fundamental e importante lá do Nasson, né, o Nasson e o Miguel, e mais alguns amigos lá que fizeram toda a parte de transmissão, né, de artes e vídeos, etc. e tal. Então, um grande abraço para todos vocês da FAD Minas. Foi um momento muito especial e espero que no próximo congresso, em 2025, a gente se encontre, todos nós, né, inclusive você que está nos ouvindo, tá? Congresso de Cientistas Adventistas é feito aí por mestres, pesquisadores, mas é feito para o público geral. A gente se esforça ao máximo para levar conteúdo acessível, fácil de entender e, mais importante do que isso, relevante para a sua vida também, tá certo? Mas sem mais delongas aqui, um abraço também principalmente para quem está nos ouvindo aqui. Temos um público fiel que sábado, né, de vez em quando encontra a gente aí e fica feliz aí que está falando com a turma do podcast. Então, muito obrigado, tá? Para você que tem nos assistido, nos escutado em todos os recantos aí da sua vida, né? Seja lavando louça, seja dirigindo o carro, seja correndo, fazendo academia, não importa, né? Cevada com Plutônio está com você e a gente fica muito feliz aí de ter a atenção aí dos seus ouvidos por alguns minutos da sua semana. Então, sem mais delongas, vamos para os temas de hoje, né? Tretas olímpicas, né? Olimpíada das tretas. Nós temos aí muitas coisas interessantes acontecendo nas Olimpíadas, tanto do ponto de vista secular, quanto também do ponto de vista religioso e espiritual. A gente teve aí uma abertura que já foi bombástica, já colocou fogo no parquinho, né? E o pessoal ficou indignado e despertou o furor de muitas pessoas ao redor do planeta. E, enfim, o pessoal da organização das Olimpíadas já veio colocando panos quentes, e tem gente que acredita, tem gente que não acredita, então a gente vai bater uma bola em cima disso aí, tá certo? Nós temos aí também uma outra situação bem
complicada, né? Nós temos o Rio Sena hospitalizando atletas, foi feito um grande trabalho aí de despoluição, mas parece que não foi assim tão efetivo. Além disso, ainda a gente teve uma polêmica no esporte do boxe, que, enfim, uma atleta causou um grande alvoroço, um grande tumulto, muitos comentários aí em torno da questão sexual, né? A questão de características femininas ou masculinas, enfim, nós vamos dar uma discutida em cima disso aí, quais são as implicações também. Enfim, essa Olimpíada está prometendo, né? Tem muita coisa acontecendo nessa Olimpíada e ela está longe de ser um evento que se propõe, né, de trazer paz e harmonia entre todos os povos, né? Parece que nesse mundo polarizado, que foi o tema do nosso 5º Congresso de Cientistas Adventistas, nesse mundo polarizado, parece que as Olimpíadas também estão virando um palco de polarização, de discussões ideológicas, políticas e também religiosas. Vamos começar pelo começo, então, né? Temos aí essa grande abertura das Olimpíadas de 2024 na cidade de Paris. Conta pra gente aí, vamos bater um papo aqui, Ednardo, Thiago, o que aconteceu que deixou uma turma aí da ala religiosa da qual nós nos incluímos também, ou na qual nós nos incluímos, de cabelo em pé. É com motivo, é sem motivo? Qual foi a percepção de vocês aí nesse sentido? O que eu escutei muito é que as polêmicas que eu escutei inicialmente foi o uniforme do Brasil, que seria muito horroroso, né? O pessoal falou muito do uniforme brasileiro, da nossa delegação, e que a entrada com barcos teria sido chata, choveu. Teve até influencer reclamando aí que gastou uma fortuna e achou muito chata a abertura, o cara que estava lá. Mas aparentemente a polêmica mesmo, que foi que a gente viu para todo lado, e ainda está repercutindo mesmo, mais de 10 dias depois, foi uma fotos, né? Onde haveria uma representação da Santa Ceia, onde os atores ali caracterizados eram drag queens, né? Vestidos como tal, e fazendo ali a representação da Santa Ceia, pintado pelo Leonardo da Vinci, Michelangelo, se não me engano, é isso? E que muita gente se sentiu atingida, né? Especialmente os cristãos, de uma maneira ou de outra, muita gente, a própria Igreja Católica hoje lançou uma nota sobre isso, dizendo que se sentiu constrangida, né, pela imagem. O tema, o quadro, é uma obra de Leonardo da Vinci, né, na realidade chamada A Última Ceia, que retrata, né, representaria Cristo e seus discípulos aí logo antes da crucifixão de Cristo, né, na semana aí da Paixão, e sendo que dessa ceia Jesus sairia para o Getsemane, onde seria preso e julgado e então crucificado, né? Então faz parte aí, a Última Ceia dentro da iconografia não só católica, mas cristã, é um momento de extrema reflexão, santidade, reverência, né, por parte da maior parte dos cristãos aí, pelo menos. Então realmente é um tema que, quando foi retratado aí, né, com pessoas, e a questão né, foi mesmo retratado, né? Foi mesmo retratado? Essa é a pergunta, né? Mas, de acordo com muitos aí, teria sido retratada esse quadro aí numa paródia em que drag queens, né, pessoas aí, enfim, de transgêneros, né, de alguma forma, estariam representando Jesus e os apóstolos. E eu confesso para você que é um tema extremamente difícil de a gente entrar, porque a gente tem discursos muito bons, né, de um lado ou de outro, né? Então, acho que talvez esse é o grande tema da discussão, né? Houve mesmo uma tentativa de representar a Última Ceia, ou não houve, né? Já teve algum pronunciamento, né? As pessoas aí que estiveram envolvidas disseram que não foi, que foi uma remessa aí a um outro quadro, né? Uma outra obra de arte, mas eu gostaria de ouvir aqui o Thiago agora. Thiago, o que você tem a dizer aí sobre esse ponto, essa questão da abertura das Olimpíadas? Tenho 2 casos aqui para falar da complexidade que é. Um que eu só fiquei sabendo da abertura por causa dessa polêmica. Se a gente para pensar que polêmica chama a atenção, principalmente no mundo que a gente vive, você pode chegar e partir do pressuposto que o diretor artístico ele queria realmente fazer uma paródia da Última Ceia. Mas o diretor artístico se pronunciou falando que ele, na verdade, estava fazendo uma paródia ao Festival Pagão dos Deuses do Olimpo. E se você parar para pensar que as Olimpíadas ela veio da Grécia e tinha os deuses que vinham e tudo, também faz sentido. Então, é complexo o assunto porque a gente vive hoje numa época de que a gente tem tantos dados, a gente tem tantos fatos, que você pode pegar os fatos para
para já levar para o seu lado e usar ele só como um viés de confirmação. Então a gente vive... O que me assusta mais é que a palavra do diretor artístico, ela não vai fazer diferença nenhuma. Se ele falar que não foi, as pessoas não vão acreditar. Então a gente acaba tentando entrar, né, no que a gente tem. Realmente, quando você pega os quadros, tanto da festa do Olimpo quanto a Última Ceia, eles são extremamente parecidos. Se você parar que é uma mesa e com as pessoas ali na mesa. E é difícil também acreditar que ninguém ali não ia achar que iria parecer com a Última Ceia, né? Mas lógico que, nesse sentido, a gente acaba sempre trazendo o mundo para o nosso olhar. A Última Ceia é um quadro muito conhecido dos cristãos. Será que é de todo mundo? Então, eu estou fazendo esse comentário justamente para deixar claro a complexidade que é. E para deixar claro que, na maioria das vezes, a gente vai usar o fato que ocorreu para corroborar naquilo que a gente já acreditava. Então, para aquele que acredita que não tinha nada a ver, ele vai achar argumentos para falar que não tem nada a ver, e aquele que acha que tem a ver, ele vai achar argumento para falar que tem a ver. Mas, tendo ou não a ver, eu acho que é legal a gente discutir qual que seria a abordagem que um cristão deveria fazer numa situação dessa. Só para contextualizar quem está acompanhando a gente, que pode não ter pego todos esses detalhes, né? Afinal de contas, aí está gerando tanta polêmica, eu acho que no fim das contas a informação é que acaba sendo penalizada. Mas o diretor artístico aqui, como comentou o Thiago, né? O nome dele é Thomas Joly, tá certo? E ele já, depois que o assunto começou a estourar aí nas redes sociais e tal, ele já foi logo se pronunciando e ele disse que a ideia daquela cena lá era reproduzir um festival pagão dos deuses do Olimpo, né? Ora, o pessoal já de imediato fez uma relação com o quadro, como a gente comentou, do Da Vinci, A Última Ceia, né? Que é um quadro clássico, acho que é desnecessário apresentar o Leonardo da Vinci, a importância, o valor das obras do Da Vinci, mas ele disse que ele não fez essa referência, que ele fez a uma obra chamada Le Festin de Dieu, tá certo? Que é uma tradução aí, a Festa dos Deuses. E quem pintou esse quadro, a Festa dos Deuses, foi um holandês chamado Jan van... Agora eu vou ter uma dificuldade para falar. Eu peço perdão aí quem fala holandês, eu conheço, se eu vou pronunciar errado, tá? Jan van Bijlert, alguma coisa assim, certo? E ele faz um retrato da obra do Olimpo. Eu tive o trabalho de pesquisar por eu mesmo, né, com esses meus olhos aqui, que não são nem um pouco curadores de arte, embora eu goste de arte e tente fazer minhas artes aqui, ou amadoras, né? Mas não entendo nada, não tenho a menor autoridade para dizer se é ou se não é. Mas quem entende, certo, dessas obras de arte aí, diz que a obra do holandês, né, que é essa obra dos deuses do Olimpo, ela é ela faz uma alusão à obra do Da Vinci, tá certo? Então, alguns, eu não sei se todos, ou a maioria, os mais importantes, isso eu vou ficar devendo, mas alguns especialistas em arte dizem que essa obra, né, do Bijlert, ela é uma reinterpretação, uma releitura, ou pelo menos faz algum tipo de referência à obra do Da Vinci, A Última Ceia. Então pode ser que, pelo menos indiretamente, né, essa obra tenha, sim, uma relação com A Última Ceia, ainda que seja por vias indiretas. E eu não estou afirmando que seja por via indireta, não estou fazendo essa afirmação, né? Mas ainda que seja realmente baseada na questão aqui dos deuses do Olimpo, ainda assim é possível que tenha sido feita uma referência acidental ou equivocada, né, ou infeliz aí ao quadro da Última Ceia. Ednardo. Uma coisa interessante é a seguinte, pegando um pouco da fala do Thiago, que cada um pega a narrativa e traz para o seu lado, agora eu estou vendo isso com imagens também, tá? Na internet é muito fácil achar essas imagens, tá? Como aqui é um podcast de áudio, vocês não vão poder ver a imagem, é claro. Mas se você pesquisar as imagens dessa abertura, vai ter uma que realmente faz uma alusão a esse quadro, que foi citado aí, né, pelo diretor artístico e pelo Alex, né? Onde realmente tem pessoas sentadas a uma mesa, né? E tem um homem de azul na frente, interpretando algum elemento místico grego, alguma coisa do gênero. De fato, existe essa foto da abertura. Mas há uma outra foto, onde, assim, não tem muito pão de correr, tá, gente? É muito claramente uma mesa onde tem uma pessoa na figura central
e tantas de um lado e tantas de um outro, e é muito claramente uma representação da Santa Ceia. Quando alguns grupos querem dizer, olha só, é uma ofensa à Santa Ceia, à última ceia, então eles botam essa foto, que é, assim, é difícil dizer que não é, porque não tem pra onde correr. E quando o diretor artístico e os grupos vêm dizer, não era uma ofensa, eles pegam essa outra foto. Então, na verdade, tem duas fotos nesse evento, então, dependendo da narrativa, vão te apresentar uma foto ou outra. No caso dessa foto, que claramente representa a Santa Ceia, e eu vou fazer um teste aqui, que é a navalha de Ockham, né? Que é aquela que fala que entre duas teses, a mais simples, geralmente, é a correta. Se você pegar essa foto e comparar com a Santa Ceia ou outras dezenas de quadros, qualquer criança ou qualquer pessoa com pouca instrução artística vai dizer que é a última ceia, né? Eu falei Santa Ceia, é a última ceia. Então, assim, aí eu vou retomar outra fala do Tiago. Eu acho que a questão agora para nós como cristãos não é tanto se era ou não era o quadro. Eu acho que a questão tem que ir um pouco mais longe. Considerando que era uma representação do quadro, aí vou tomar a pergunta lá do Tiago, a provocação, qual é a nossa postura sobre isso? E são várias perguntas complexas, tá? Que eu não quero encerrar essas perguntas aqui. Mas, primeiro, por que a gente ficou ofendido? Eu já vi representação da última ceia com o Pato Donald, com figuras da Disney, com os Vingadores da Marvel. Eu já vi inúmeras representações da última ceia. E nunca provocou celeuma. Essa da Olimpíada provocou, né? Segunda pergunta, qual a nossa postura agora em cima disso? E aí? Vai ser uma guerra santa agora? Por que estamos profundamente indignados com isso? Ednardo, Qual que é a nossa postura? E eu quero chamar a atenção, porque assim, quando eu olho esse quadro aqui da abertura das Olimpíadas, isso tudo é muito familiar para mim. Por que é muito familiar? Porque a gente tem uma festa dessa todo ano aqui, que se chama Carnaval. E o Carnaval, não raramente, retrata temas espirituais, temas religiosos, culturais, etc. e tal, né? Então, assim, eu não tenho por hábito assistir o Carnaval, né? Aquele que é televisionado e muito menos ao vivo aí, né? Mas você vê ali alguns temas aí que tá lidando com Cristo, com Satanás, com anjos, com, enfim, uma série de personagens bíblicos também. E parece que isso não levantou tanta polêmica assim no passado, né? Talvez agora, daqui por frente, comece a levantar, né? O fato é que a gente tem que fazer uma leitura do contexto porque a gente está vivendo numa sociedade extremamente polarizada, né? E a questão do carnaval, você está lá, né, falando ali de temas sagrados com gente praticamente nua lá rebolando, né, e sambando, etc e tal. Agora, por que a questão dos homossexuais ou dos transgêneros, né, dos transexuais e todas essas subdivisões aí, né, dessa questão de identidade de gênero, por que isso está gerando tanta polêmica assim, né? E eu tenho alguns palpites. Olha, a gente está numa polarização crescente, né? E eu estou até curioso porque eu espero que agora em 2024 saia uma nova pesquisa aí da Pew Research Center, né? Que quem está acompanhando sabe que aparentemente a cada 10 anos eles fazem uma avaliação sobre a polarização, o nível de polarização nos Estados Unidos. Então eles têm uma pesquisa, um levantamento em 94, tem um em 2004, tem um em 2014, e eu acho pela lógica, né, que em 2024 então tem uma nova pesquisa aí mostrando a polarização. E o que a Pew Research Center tem mostrado é que a polarização está aumentando bastante. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está no mundo polarizado. E a questão da homossexualidade ou digamos assim, das posições, né, ou das escolhas de gênero diferente, né, do cis, né, ou do heterossexual, tá no centro, né, tá no centro dessa discussão. Então, quando as pessoas veem uma representação, né, daquilo que pode ser um dos momentos mais sagrados aí do cristianismo, né, na iconografia cristã, representados por um grupo de pessoas que está no centro dessa batalha, né, que são os homossexuais e congêneres, né, isso aí realmente é um barril de pólvora. Sem dúvida nenhuma, é um barril de pólvora. Você fala do carnaval, lembrando que esse ano, se eu não me engano, novamente, eu também não acompanho o carnaval, mas a notícia acaba chegando na gente, né? Se eu não me engano, teve uma escola de samba que representou, porque a questão da violência na periferia, abordando a violência na periferia, colocou algumas cenas onde um dos blocos, né? Porque lembrando que carnaval são vários blocos. As histórias são contadas em vários blocos, tá? Não apenas no primeiro. Em um dos blocos você tem o diabo maltratando Jesus, batendo muito em Jesus, na representação. E depois lá nos blocos na frente, parece que Jesus vence, uma coisa do gênero, tá? Mas o fato é que a polêmica ficou toda em cima dessa agressão. E lembrando sempre que
Cultura como um todo é uma expressão artística, tá? Então, novamente, eu estou só ampliando o debate, eu não estou querendo aqui fechar. Mas, por exemplo, sim, colocaram drag queens, isso para mim não tem muito pra onde correr. Em uma das fotos, não estou falando que foram em todas, mas em uma das fotos, é muito claro que são drag queens fazendo a representação da Santa Ceia. E sempre tem um subtexto em cima disso, né? Querendo ou não, são pessoas, são grupos que se sentem colocados à margem da sociedade e também querem se expressar. Novamente, não é uma questão de certo ou errado. Eu acho que é muito importante, uma coisa que pouquíssima gente está fazendo, é leitura do cenário. Representação, né? As pessoas querendo representar seus sentimentos ou suas posições. Por exemplo, uns 4 anos atrás, eu acho, uma transexual aqui no Brasil pousou de Jesus Cristo numa cruz e também teve uma polêmica em cima disso. Claro que se você falar com ela, ela vai dizer o quê? Não, eu fiz isso porque eu me sinto injustiçada, eu me sinto violentada, eu me sinto colocada de lado. Então, quer dizer, a gente tem que lembrar sempre também que até as imagens, a iconografia cristã, tá? Jesus na cruz, a Santa Ceia, a Última Ceia, elas acabam também sendo apropriadas por outros grupos culturais que vão dar outros significados para essa mesma imagem, tá? Você veja que até agora, ainda mais minhas posições aqui, eu estou complicando, não estou resolvendo nada. Mas sabe por que é importante complicar e não resolver necessariamente? Porque são questões complexas. E o problema da polarização, que a gente já falou demais, a gente sempre repete esse tema aqui, já está ficando até chato, é que a polarização, e todo mundo, e muitos lados usam esse instrumento, ela tende sempre a querer simplificar. Ela sempre vai tentar empurrar o nós contra eles. Quem é a favor e quem é contra? É blasfêmia ou não é nada? É um desrespeito ou não é? É bonito ou é feio? Sempre as pessoas tendem a colocar a discussão, na verdade, com um ponto de partida já definido, tá? Geralmente eu já sei qual é a minha opinião e a discussão é meramente para eu ver o circo pegar fogo. Ednardo, isso que você falou é importante porque realmente as coisas são complexas e a gente não pode fugir dessa complexidade. O que nós devemos entender é o seguinte, como a pessoa retratou, vamos dizer que foi a Santa Ceia, como a pessoa retratou a Santa Ceia? O que isso quer dizer para a gente? Ela retratou um Deus mau, um Deus vingativo? Será que ele não tem essa ideia? Será que a forma da gente ir contra isso não é preparar textos e vídeos mostrando qual era a essência da Santa Ceia para as pessoas entenderem? Muitas vezes a gente traz esse conhecimento que a gente tem e tenta colocar na vida de uma pessoa que a gente não sabe qual é a pessoa. Qual é a ideia que você tem de um pai? Depende de qual pai você teve. Você teve um pai que cometeu violências com você? Você teve um pai bom que te amou? Então, a principal ideia que eu acho que nós cristãos devemos ter é tentar, de alguma forma, entender por que a pessoa fez ou tentou ridicularizar o cristianismo, para a gente saber demonstrar que talvez a forma como ele viu a Bíblia não é da forma correta. Porque se a gente vai só para reclamar, só para brigar, só para proibir, talvez isso fortaleça até a ideia dele. Olha, viu? É por isso que eu não gosto da Bíblia. É por causa que as pessoas são assim. E elas esquecem que, acima de tudo, precisamos demonstrar o amor que Deus tem para as pessoas e, principalmente, o poder transformador que essa pessoa, que Deus tem para mudar essa pessoa. Eu acho interessante porque as pessoas colocaram aqui, né, alguns analistas, e é aquilo que eu falei aí em alguns grupos, né, você tem discurso para aprender e você tem discurso para soltar. Se você quiser dizer, olha, não foi a Santa Ceia, foi realmente lá o panteão lá, né, dos deuses pagãos lá, etc e tal, você tem argumentos para isso. Um dos principais é o número, né, de participantes ali da mesa, que ao invés de ser Cristo e os 12 apóstolos, aí havia várias outras pessoas a mais do que os 12, né? Mas o fato parece que mesmo depois de tanta explicação, depois de tanta passação de pano, etc., parece que não colou ainda essa história, né? Tanto é que hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, a Santa Sé se manifestou oficialmente, né? E é a Santa Sé, né, para quem é evangélico e não tem muito conhecimento do catolicismo, é simplesmente a autoridade da Igreja Católica no Vaticano, né? E eles fazem, então, aqui uma manifestação, aqui, uma nota, dizendo que
a Sé se diz estar entristecida, né? E ele diz que essas cenas ali que foram retratadas são alucinações que ridicularizam as convicções religiosas de muitas pessoas, né? E ela diz aqui ainda que afirma não estar questionando a liberdade, né, das pessoas se expressarem, etc. e tal, mas ela diz que isso precisa estar limitado pelo respeito aos outros, né? E eu acredito que nós estejamos de acordo aqui com a Santa Sé. E eu imagino que para um irmão católico nosso, deve ser ainda mais difícil de você deglutir essa visualização, porque diferentemente dos protestantes, os católicos eles veem não só Cristo como santo, mas também os demais apóstolos, né? Lembrando que para os protestantes os apóstolos também são santos, mas no sentido mais lato sensu da palavra, né? O santo para o católico é um separado e um exemplo de vida, né? É uma pessoa que tem até uma certa dose de impecabilidade a partir de um dado momento, né? Ou de uma infalibilidade, alguma coisa nesse sentido. Para um protestante já não, o santo é aquele que é separado para Deus, aquele que foi salvo por Cristo, que é um pecador. Agora, o que é ponto comum entre todos nós é a santidade de Cristo, né? Porque para o protestante, pelo menos para as vertentes mais tradicionais, a pessoa de Cristo é o Deus encarnado, né? É o sacrifício perfeito. É aquele que era representado pelo Cordeiro, que não poderia ter mancha, que não poderia ter nenhum osso quebrado, né? Que não poderia ter nenhum defeito. Ou seja, Jesus era incontaminado do pecado. Embora Jesus salve os pecadores, embora Jesus ame os pecadores, ele próprio não era um pecador, né? E eu acho que essa imageria acaba... se essa associação é realmente feita com a Santa Ceia, especialmente com a pessoa de Cristo, realmente fica bastante delicado, né? Fica bastante delicado porque você tem a pessoa de Cristo, que é simplesmente a figura mais sagrada, né, de toda a cristandade, sendo representada por algo que não é uma opinião dos cristãos, mas a própria Bíblia representa a prática homossexual, né, como um pecado. Embora Cristo ame o pecador, embora o pecado do homossexual não seja maior do que de um heterossexual adúltero, por exemplo, né, ainda assim a representação da figura santa de Cristo, né, por um pecador. E aí eu fico pensando, né, você estava falando aqui, Tiago Ednardo, fiquei pensando assim, e se a gente fizesse aí um quadro da Santa Ceia e ao redor tivesse aí 12 deputados, né, ou 12 senadores, alguma coisa assim, como é que a gente veria isso, né? E tem um pano de fundo nessa questão dessa imagem, que é o seguinte, foi uma produção, não foi feita por um teatro, um cinema, foi uma produção feita pela organização do Comitê Olímpico, e na Olimpíada na França, tem duplo significado. Por quê? Ambos têm uma política, segundo eles, laica, secular. Por exemplo, a nossa fadinha, né, a nossa skatista Raíssa, ela recebeu uma advertência, né? Ela recebeu uma advertência simbólica porque ela fez com os sinais de Libras uma mensagem louvando a Jesus e recebeu a advertência. Então fica complicado um comitê e um país, né? No caso eu sei que são separadas as entidades, mas um comitê olímpico que tem esse discurso de secularismo, laicismo e tal, né? Não, vocês não podem falar de igreja, vocês não podem ter símbolo religioso aqui, fazendo uma apresentação dessa. Então também tem esse pano de fundo que eu acho que ficou aquela coisa meio incoerente, né? Quer dizer que eu não posso falar da minha fé, mas você pode fazer um símbolo que você sabe que pode gerar uma polêmica do lado de cá. Então também tem esse pano de fundo nesse evento. Esse aí é um ponto, né, Ednardo? Eu gostei do que você trouxe essa situação, porque era o próximo item da nossa pauta, né? Que é outra polêmica aí também que está fazendo um alvoroço aí no meio cristão aí e tal, até quem não é cristão meio que está entrando nesse debate também, são as manifestações religiosas, né? A proibição das manifestações religiosas. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma regra aqui nova, né, que proibiu a manifestação, né, de itens religiosos e tal durante as Olimpíadas, e as próprias atletas francesas, algumas delas, ficaram de fora das Olimpíadas por causa disso, né? Por quê? Porque algumas atletas da França, né, elas são muçulmanas e elas precisariam usar a jihab, né? Para quem não conhece, a jihab é aquele lenço que cobre o cabelo, né? Cobre o pescoço, a cabeça e só deixa o rosto de fora. Então, por essa regra, a gente acaba tendo uma dificuldade, né, para algumas pessoas que não apenas gostariam de manifestar a sua fé, a sua religião lá no momento dos Jogos Olímpicos, mas algumas que, por uma questão de crença, né, por uma questão de hábitos aí, de regras da sua religião, elas não podem, né, serem vistas em público sem usarem essa indumentária, tá certo? Então algumas atletas
de acordo com o Ministério do Esporte da França, né? E a gente tem lá a ministra dos esportes lá é Amélie Oudéa-Castéra, alguma coisa nesse sentido. Ela determinou aí que o uso de símbolos religiosos seria proibido, né? E aí a gente, fazendo um gancho com o tema anterior, a gente tem uma situação muito inusitada. Por quê? Porque a gente está falando de um símbolo religioso, né, que está de um lado desse mundo polarizado, né, ou seja, uma grande parte da população aí defende o uso de símbolos religiosos, ou a manifestação religiosa, etc. e tal. E do outro lado a gente tem uma questão da homossexualidade ou da transexualidade, né, enfim, os gêneros não cis aí. Só que tem um pequeno, grande detalhe, né, a questão da homossexualidade, em princípio, ela não tem nada a ver com religião. Né? Esse que é eu acho que é um grande ponto de discordância e o grande ponto de fricção. Porque essa provocação que você fez, Ednardo, é assim, olha, por que você pode fazer uma apologia aí à homossexualidade e eu não posso fazer uma apologia à minha religião? Ora, qualquer pessoa lá do COI ou de qualquer autoridade ligada às Olimpíadas vai responder muito prontamente, porque a homossexualidade, né, a diversidade sexual, ela não tem nada a ver com religião. Isso aqui não tem a ver com uma crença religiosa. Agora, para o outro lado da população, tem sim a ver, né? Porque muita gente, né? E aí eu não vou entrar na questão, no mérito, né? Se está correto ou não está correto, se tem base ou não tem base bíblica para isso, entende essa postura em favor da homossexualidade como uma questão abominável do ponto de vista religioso. Então, assim, você está de um lado, e aí eu reforço, né, o que o Thiago falou aí também, da complexidade disso aí, porque para uma população, para uma parte da população, para essa linha aí mais liberal, moral, você não está falando de religião. Agora, para a outra metade que está no polo oposto, você está sim falando de religião, ainda que ela não tenha percebido isso ou sintetizado esse conhecimento, essa ideia, né, muito claramente na sua cabeça, mas lá no subconsciente, lá no sentimento dela, você sim está falando de religião. Né? Porque se você não está defendendo uma religião, pelo menos você está agredindo a religião dela, né? E eu acho que isso é uma coisa extremamente complicada de se lidar, né? E, de novo, a gente está falando aí de um evento que, teoricamente, né, ele foi concebido para trazer a união, né, entre os povos da Terra, aquela coisa, e só que a divisão está tão grande que realmente a gente está caindo em mais uma forma de a gente se dividir, né? Ô, Alex, e o que você falou é importante porque o que eu vejo às vezes é pessoas querendo definir a ideologia dele como padrão e com as outras como uma forçação de barra. Um exemplo do que eu falo é da França. Eu lembro que quando a França estava proibindo tanto a burca quanto o hijab, quanto também os crucifixos acabaram sendo esquecidos, mas também é proibido usar crucifixo, o católico que usa aquela correntinha e tudo. É que eu lembro que eles falavam que a burca era uma questão de segurança, né? Já que a burca, às vezes, tem algumas burcas que não se vê nenhum olho da pessoa. E o hijab, eles davam a entender que estavam protegendo as mulheres muçulmanas dos abusos dos homens muçulmanos, falando que elas usavam o hijab porque elas eram forçadas pelos maridos. Então eles queriam dar um ar de que aquilo era uma forma de libertar a mulher. É o interessante que eu não vejo eles proibindo biquínis, que são, na verdade, trajes sumários, para tentar proteger a mulher dos homens que querem as vê-las. Eu tô fazendo essa brincadeira para demonstrar que existem pensamentos que eles não se fecham. E é a mesma coisa que, a meu ver, acontece com essa questão de religiosidade. Porque quando você proíbe falar de religião, você está falando de ateísmo. Principalmente quando você, dentro de uma sociedade ocidental cristã, que tem no proselitismo a base dela, o cristão vai entender que não falar de religião é falar a favor do ateísmo. Então é muito difícil a gente proibir as coisas por proibir. Não há necessidade de proibir falando de extremos, de pessoas que vão pegar aquela liberdade para fazer absurdos, mas que simplesmente proibir uma pessoa de manifestar a sua fé é arriscado de você
está simplesmente está proibindo as pessoas de ter a religião que você não tem. E muitas vezes é a religião de não ter religião. Não, lembrando que a religiosidade é uma expressão humana. O próprio o código, se não me engano, é Código Universal dos Direitos Humanos, não é isso? Eu acho que o nome é esse. Ele prevê liberdade de expressão e de vivência religiosa. Então, por trás desse pano de fundo tem essa camada, tá? Então, já citei essa camada, citamos, né? Essa camada de como assim? Quer dizer que você pode pegar um símbolo religioso meu e fazer algo que eu discordo, né? Que eu não acho legal, mas eu não posso expressar minha fé. Mas eu queria trazer ainda outra camada aqui de discussão, que é a seguinte. E é um momento muito quente no mundo, porque especialmente na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil também já chegou essa briga aqui. A gente está numa guerra ideológica também, que está descendo para todos os campos e, digamos assim, as expressões religiosas estão sendo usadas por grupos que querem poder para poder se aproximar do seu eleitorado ou dos seus grupos de influenciados, né? Então, onde houver qualquer polêmica, essas pessoas estarão lá. E a Europa, em especial, está num momento muito difícil. A Europa agora, a França, por exemplo, na última eleição, estava numa luta entre reacionários de ultradireita, né? Ditos, né, reacionários de ultradireita, assim classificados por parte da imprensa, cada vez mais crescendo a influência, não só na França, mas em diversos países europeus, tá certo? Essa luta, né? Inclusive os muçulmanos, muitas vezes são eleitos como os grandes vilões, grande ameaça, ou a questão dos imigrantes. Então, assim, um monte de pauta, de maneira geral, xenófobas, né? Até, como é que eu vou dizer também, contra os gays, enfim, uma série de pautas por aí, acabam também botando fogo nesse cenário. Eu até fiz uma comparação aqui em off com os colegas, eu vou repetir aqui. As Olimpíadas de 1980 e 1934, elas foram muito complicadas porque foi o auge da Guerra Fria. Então os americanos boicotaram a Olimpíada na União Soviética, depois os soviéticos boicotaram as Olimpíadas nos Estados Unidos, né? Então foram Olimpíadas muito polêmicas, onde, na verdade, o que mais chamou a atenção não foi o que aconteceu dentro das quadras ou dentro das piscinas. O que acabou chamando mais a atenção foi o que aconteceu no mundo em redor. E me parece que essa Olimpíada francesa, na França, né, está muito carregada desse clima. Se você for ver as polêmicas que estão acontecendo, tem sido muito mais por eventos fora a Olimpíada do que dentro delas, né? Edinardo, eu quero pegar justamente esse exemplo que você citou para defender, nesse caso aqui, eu vou defender, tá, a postura do comitê organizador da Olimpíada, e eu vejo como muito compreensível, tá? Porque, assim como tem aquelas pessoas que querem mostrar a sua fé de maneira legítima e tal, também tem muitos grupos religiosos que querem aproveitar essa oportunidade para ganhar palco, para ganhar destaque e fazer propaganda, né? Então, assim, eu sei que muitos cristãos ficaram revoltados, né, e acharam um absurdo aí a menina não poder falar de Jesus, aí ela faz uma linguagem de sinais e tal, e aí ela é advertida, né? Não sei se teve alguma penalização maior aí, além de uma advertência e tal, mas pelo menos advertida ela foi. Mas agora você pensa o seguinte, né? E se você, né, você que é cristão, você chega lá e vê uma pessoa lá que é muçulmana, né? E ela tá usando a jihad, né? A burca, eu não sei se alguém conseguiria na Olimpíada usar a burca para algum tipo de esporte, né? Mas uma jihad daria ali e tal. Eu tenho certeza que não todos, mas muitos cristãos se sentiriam constrangidos ou contrariados, né? Em ver alguém lá, por exemplo, fazendo símbolos ali, sei lá, de ritual de candomblé, né? Ou então algum muçulmano, né? Ou talvez aí quem é protestante lá, o católico fazendo o sinal da cruz, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a questão, a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, assim, o COI, ele não proibiu que os atletas orem, ele não proibiu que os atletas tenham a sua devoção pessoal, não proibiu que os seus atletas levem lá bíblias para que eles possam ler, para que eles possam ter a devoção diária. E a gente tem que lembrar que Jesus disse assim, né? Jesus disse assim, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Né? Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que você tem que fazer uma oração em público para todo mundo ver. Pelo contrário, nesse exemplo que eu citei, até Jesus usa uma ilustração contrária dessa, né? Ele diz ali que a pessoa que estava perdida era aquela que estava orando em público, né? Para todo mundo ver aquela situação toda. E eu não estou dizendo que esse é o caso, tá? Não é isso. Por favor, não coloquem pensamentos na minha cabeça, muito menos ainda palavras na minha boca. Não é isso. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é assim, a gente tem que fazer o reframing desse problema. A gente tem que colocar esse problema desse seu devido quadro. Nós, da Igreja Adventista, nós sabemos que nós temos um órgão internacional que é independente vamos chamar assim, do CNPJ da Igreja, certo? Que ele trabalha em favor da liberdade religiosa.
E uma das grandes bandeiras, talvez até a maior bandeira desse movimento aí, é de que nós temos o laicismo do Estado. Então, assim, nós não precisamos, né, de manifestar em um ambiente secular, em um ambiente aí que justamente tem essa prerrogativa de ser inclusivo, né, de não estar lá por uma questão de religião, porque assim, vamos lá, né, França, a Europa, né, essa visão mais secularista, para eles, a religião, né, para a maior parte dessas pessoas, a religião é algo que divide, é algo que segrega, é algo que traz violência, que traz luta. A gente discorda em parte disso porque não é só a religião, é o ser humano que traz isso, né? Os regimes ateus, os regimes aí anti-religião também se mostraram muito segregadores, muito perseguidores, né? Todas aquelas acusações que se faz aos religiosos, você pode virar totalmente ao contrário e mostrar coisas até piores nos regimes ateus, né? Então, assim, a gente discorda dessa visão, mas é a visão que eles têm, né? Então, o fato de você manter um evento religiosamente neutro, eu não vejo, assim, particularmente como uma coisa necessariamente ruim ou anticristã ou alguma coisa de perseguição aos cristãos, de novo, né? Porque os cristãos não foram coagidos a deixar de lado a sua devoção, seu culto, a sua fé, simplesmente foram orientados ou foram solicitados a não apresentar isso publicamente sob penalizações, né? Durante as premiações, inclusive, tá? Você lembrou muito bem. Durante as premiações, que são eventos oficiais, tá? Foi só nesses momentos. Apenas nas premiações, né? Então, por quê? Porque você tem ali as câmeras do mundo todo, né? Então você pensa assim, que mega palco é esse que você coloca ali, de repente, um atleta no pódio, fazendo ali uma alusão a uma determinada igreja, a um determinado movimento, né? Isso aí, e não é novidade também. Você sabe que há muitos anos atrás já foi proibido, né? O pessoal aqui do futebol no Brasil fazia um gol lá, daí tirava a camisa e mostrava lá Jesus, ou a igreja não sei do que, ou, né, Nossa Senhora, ou alguma coisa nesse sentido. E aí o patrocinador era o primeiro a ficar com raiva, né? Porque o cara tá pagando milhões lá pro time de futebol e na hora que a câmera tá toda voltada pro cara que vai ver a marca da empresa dele, o cara tira a camisa e mostra qualquer outra coisa lá que, né? Seja lá Exu ou qual que seja a crença do cidadão, né? Então isso não é uma novidade, né? Começo de conversa, não é uma novidade. Isso aí já foi feito e parece que não gerou tanta polêmica assim. Agora, de novo, né, nesse contexto de polarização, vem no momento que existe um grupo muito forte nos Estados Unidos, que está se articulando cada vez mais politicamente, que é a direita cristã, que está querendo fazer voltar os símbolos religiosos para as repartições públicas, e inclusive no Brasil também com reflexos. Então, quando a gente olha essa questão, a gente tem que lembrar desse movimento que está tentando trazer os símbolos religiosos, sim, novamente, para os espaços públicos, né? Agora, enfim, isso daria um podcast só sobre essa questão, né? Mas eu quero lembrar, né, que toda aquela proibição que a gente tem de mostrar a nossa religião e muitas empresas no Brasil têm essa posição também, tá? Muitas empresas, as grandes empresas, elas dizem, não importa qual que é a sua religião, qual que é a sua crença, se você crê ou não crê, mas aqui, no ambiente de trabalho, você não pode, sei lá, fazer um culto, fazer uma missa, não pode fazer um pequeno grupo, uma célula, você não pode fazer uma reunião religiosa, né? Você não pode usar o e-mail da empresa aqui para mandar mensagens aí, meditações, versos bíblicos, ou mandingas, né? Ou sei lá o quê, quais textos aí do Bhagavad Gita, ou qualquer coisa que você queira colocar, né? Então, assim, não é uma novidade. Então, o que o COI está fazendo lá, assim, não é assim tão de surpreender. E eu tendo a entender isso como uma coisa compreensível, tá? Aceitável e justa, certo? E justa porque, ao passo que eu também não vou gostar do cara lá satanista, de repente lá fazendo lá um símbolo satânico, alguma coisa lá referente a um bode, alguma coisa, aquilo vai me incomodar. De repente o cara que é muçulmano vê o cristão lá católico fazendo o sinal da cruz, né, ou alguma coisa lá, apontando para o céu, ou fazendo qualquer gesto lá, ele também pode se ofender, porque ele entende que na religião dele, a única religião correta é o islamismo, né, e apenas Alá é Deus e Maomé é o seu profeta, e ele não aceita qualquer outra coisa diferente daquilo. Então, assim, por uma questão de justiça e pacificação, eu acho sim que foi justo, eu acho que foi justo, tá? Eu acho que a gente como cristão não deve ficar bravo com isso aí, né? Ainda não estamos no ponto de nos obrigarem, né, a professar alguma crença ou de nos impedirem, né, de termos aí uma comunhão com Deus, mas eu pelo menos, não sei se vocês concordam comigo, eu vejo assim como um ponto que é compreensível e é justificável. Ô Alex, isso que você falou é importante, porque até na minha fala eu vou deixar um pouco mais claro. Isso que você está falando, que eu acho que a polêmica ela aparece, é justamente pelas Olimpíadas ocorrerem na França.
Porque realmente nós temos duas coisas que acabam que são separadas, que é a luta que a França tem de fazer com que nenhuma expressão de religião ela ocorra, que foi aquilo que eu falei com vocês, da burca, do hijab, do crucifixo, e a questão de que nas Olimpíadas sempre foi assim, a questão de evitar essas coisas, porque a gente sabe muito bem que essas manifestações religiosas, elas mais separam do que unem. Então, nesse sentido, realmente, a gente tem que separar uma coisa que é as diretrizes da nação francesa com as diretrizes das Olimpíadas. Nisso aí, a gente realmente tem que separar que nas Olimpíadas eu acho correto, acho muito bom, mas em questão da nação francesa, eu acho que eles acabam passando do limite na hora de tentar uma laicidade forçosa ou muito rigorosa. Eu acho que esse assunto agora, você veja, né? A gente acaba pegando, parece que a gente está tirando do baú um monte de questões que estavam guardadas, né? Que não foram devidamente discutidas. E esses eventos recentes, né? Parece que eles trouxeram à tona, né? Essas discussões e o fato de ser na França. E lembrando, assim, a gente falou tanto aqui da questão, até agora da questão dessa imagem, né? Da última ceia e tudo. Mas, por exemplo, a França não está envolvida só nessa treta, não, tá? Até as questões ambientais também. Por exemplo, a gente chegamos a citar a poluição do Rio Sena, certo? Que a gente vai comentar rapidamente aqui. Mas, por exemplo, a França é um país que fica ditando regra no mundo inteiro com questões ambientais e meio ambiente. No mundo inteiro ela aplica sanções, por exemplo, agronomia. Ah, não, eu não vou comprar de você porque você desmata isso. Eu não vou comprar de você porque você faz aquilo. Novamente, eu sou a favor do meio ambiente, tá? Deixando bem claro que eu sou a favor de medidas ambientais, sim. Mas a gente percebe que parece que muitos revanchismos também, pelo menos a sensação que eu estou tendo de leve ainda, parece que muita gente que estava chateado com a França em algum momento está aproveitando essas tretas para colocar a mágoa de fora. Então, por exemplo, a questão do Rio Sena, né? Que alguns atletas, né, ficaram com infecções graves, outros estão se negando a entrar na água. Estão até falando em cancelar ou adiar, ou transferir o lugar das provas, né? Por conta do nível de poluição do Sena, né? Então, veja, são questões que a gente tem que lembrar que estão fora da Olimpíada, estão ao redor da Olimpíada, mas acabam sendo resgatadas, né, por conta dos eventos aqui desse campeonato. A gente vê aqui que agora, né, no dia de gravação do nosso podcast, eu não sei quando você estiver escutando se esse número vai ter mudado, né? Mas aí o pessoal do triatlon, né, os triatletas, que para quem não sabe aí precisam nadar também, né? Uma das modalidades aí do triatlon é a natação. Alguns deles foram internados, tá? Com infecções gastrointestinais muito severas aí por Escherichia coli, né? Quem não sabe, Escherichia coli é uma bactéria muito comumente encontrada em águas poluídas, né? Por quê? Porque é uma bactéria aí que está associada à deposição de fezes, né? Nos corpos d'água, certo? Então, a Bélgica desistiu de participar da prova de triatlo porque não considerou seguro para os seus atletas entrarem na água, né? Então, não sei como é que isso aí fica, se dá um WO, né? Se eles têm algum tipo de penalização ou de consequência, mas eu acho que a frustração para um atleta, né, que se prepara aí por pelo menos 4 anos, né? Assim, na perspectiva mais otimista, porque podemos dizer que é uma preparação de uma vida toda, chega lá e não pode competir porque a água não está saudável, né? Eu acho que a frustração deve ser muito grande. Mas não foi só a Bélgica, né? A gente teve aqui um atleta da Suíça também, que foi internado também com Escherichia coli, né, com infecção severa aí, e não pôde mais participar, está com problema de saúde e muito provavelmente está fora da Olimpíada aí por causa disso. A atleta belga que ficou internada, né, que foi infectada pela Escherichia coli, foi a Claire Michel, né? Então, e isso aconteceu depois de nadar no Rio Sena. Então, enfim, a França já havia, em 1923, portanto, cerca de 101 anos atrás, a França já havia proibido o banho no Rio Sena, né? Era proibido nadar no Rio Sena por causa da pouca qualidade ou da baixa qualidade da água. Uma água realmente insegura. Então, você pode imaginar que já é um problema muito antigo. E Paris fez de tudo aí para tentar melhorar a qualidade dessa água. Só que numa cidade de milhões de habitantes, como é Paris, você deve imaginar que isso não é uma tarefa fácil. E a gente tem que lembrar também que a gente tem telhado de vidro, né? Porque uma das polêmicas que circundou a Olimpíada do Rio em 2016 foi justamente a poluição da Baía de Guanabara, né? Alguns atletas lá estavam preocupados, algumas organizações
alguns comitês aí de outros países chegaram a ameaçar de não participar por causa da questão da qualidade da água da Baía de Guanabara, né, que até hoje não foi solucionado o problema, né, 8 anos depois das Olimpíadas do Rio, ainda não foi feita a despoluição da Baía de Guanabara, mas pelo que eu me lembro, eu peço perdão aí que se eu estou falando alguma inverdade, né, se você que está ouvindo a gente tem uma informação diferente, deixa aí no comentário aí, né, escreve aí nos comentários, no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais, no Instagram também, você pode procurar lá Cientistas Adventistas e deixa aí as suas informações, mas até onde eu saiba não teve nenhuma prova que chegou a ser cancelada no Rio por causa da qualidade da água, né? Mas eu lembro sim que houve uma polêmica e houve uma preocupação em torno da Baía de Guanabara. Agora o fato é que Paris, né, digamos assim, Brasil é um país em desenvolvimento e tal, já não se espera muita coisa do Brasil mesmo, né? Quando eu estou falando aí de comunidade internacional, infelizmente, não falo isso com orgulho não, é com tristeza, mas é o fato. Agora, quando a gente está falando de França, a gente está falando de uma das maiores economias da Europa, a gente está falando de uma potência nuclear, a gente está falando de um país aqui, como a gente vem dizendo, que é extremamente relevante aí numa nova configuração geopolítica aí a partir do século XVIII, né, pelo seu protagonismo aí em algumas ideias, e enfim, da Revolução Francesa. Então, assim, vamos dizer, a gente esperava mais da França, em bom português, né? É como eu comentei, né? Pau que dá em Chico, dá em francês, que eu acho, novamente, assim como a gente falou de grupos ultraconservadores, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Do mesmo jeito que a França, né, quis se aproveitar para, né, da parte ambiental no meio mundo de cantos aí, mas agora está acontecendo também de gente que é contra pautas ambientais, que de maneira ou de outra quer se aproveitar desse cenário de alguns insucessos franceses para de repente bater nessas pautas ambientais também. Então, lembrando que sempre tem muito discurso por trás de tudo que está acontecendo, né? A coisa vai além do que a gente está vendo ali nos esportes, né? O que eu vejo dessa questão aí da poluição do Rio Sena, eu entendo o governo francês na luta para despoluir. Eu acho que ia ser uma mensagem muito boa. A gente não pode esquecer que todo país que cedia as Olimpíadas, uma das propagandas que faz é de usar toda aquela oportunidade para mudar o próprio país. Aqui nas Olimpíadas do Rio, realmente você lembrou, era uma das propagandas, era realmente, não, vamos aproveitar as Olimpíadas para despoluir a Baía de Guanabara, e a gente sabe que até hoje nada mudou. Então, eu vejo, né, essa vontade que a França tinha de mostrar isso, cancelar uma prova, ratificar, assinar que não deu certo, principalmente porque parece que até dentro da França existem pessoas que torcem contra. Eu lembro muito bem quando uma das pessoas responsáveis pela organização das Olimpíadas na França resolveu pular no Rio Sena para demonstrar que ele estava limpo. Muitas pessoas da oposição começaram a criticar e tentando demonstrar ou então até atrapalhar para que a poluição do Rio Sena fosse mostrada. Então, o que a gente vê no mundo é que parece que as lutas de pessoas que pensam diferente da outra, parece que o objetivo delas é simplesmente ganhar uma discussão. Porque se você procurar as reportagens sobre a despoluição do Rio Sena, até mesmo dentro da França havia uma briga para falar se está poluído ou se não está poluído. E assim, a gente tem que lembrar, né, o que está acontecendo. É difícil, né? Você sabe que muito provavelmente a infecção desses atletas aí está relacionada ao Rio Sena, né? Agora, é difícil até da França admitir porque você não tem uma prova conclusiva. E eu acho até muito difícil você levantar uma prova dessas, porque a Escherichia coli tem em muitos lugares, inclusive em comida contaminada, em água, às vezes até a água engarrafada pode estar contaminada, né? Então pode ser, há uma possibilidade, na minha opinião, isso é apenas um chutômetro, eu admito isso, é remota, né? Mas pode ser que os atletas realmente não tenham se contaminado no Rio Sena. Agora o fato é que choveu muito na abertura da Olimpíada, né? Nos primeiros dias da Olimpíada, e isso acaba afetando negativamente a qualidade da água de qualquer rio, não apenas do Sena, porque você imagina assim, Paris é uma cidade gigantesca, né? Uma cidade muito bonita, mas como qualquer cidade grande, ela sofre dos mesmos problemas. Então vem uma chuvarada, e onde é que vai parar a água da chuva? É óbvio, vai parar no rio, né? Eu acho que ali
Resta pouca dúvida de que ali seja o principal escoador da cidade, né? Então, todos aqueles... Você pensa assim, ó, cocô de cachorro, cocô de passarinho, pombinha, né? Rato morto e gato e aquela coisa toda. Vem a chuva, vai lavar e a água vai para onde, né? Essa sujeira toda vai para dentro do rio. Né? Então, por mais que Paris tenha se esforçado para fazer um trabalho de despoluição, é difícil você resolver problemas, consequências naturais de você estar numa cidade aí, uma das maiores capitais da Europa, aí, sem dúvida nenhuma. Né? Então, realmente, a qualidade da água pode ser que ela não volte a melhorar até o final das Olimpíadas, né? Torcemos que melhore, que as competições aí não sejam mais impactadas do que já foram. Torcemos aí também pela saúde dos atletas, né, que estão aí se recuperando, né, que possam ter uma boa recuperação e que possam lidar bem com a frustração também, né, de chegar até o final e não poder competir, né, depois de tanto esforço, tanto empenho. Entendo eu que eu talvez no lugar deles estaria com muita vontade de competir, né, de concluir a missão aí, né, independente de ter pódio ou não, mas pelo menos ter a chance, a oportunidade. Então, torcemos aí pelo melhor, mas é mais uma treta das Olimpíadas aí, a qualidade da água de Paris. Tá certo? Então, finalizando aí a nossa pauta, uma pauta super bombástica, como você está vendo aí no dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a polêmica que aconteceu no boxe feminino, né, com a atleta Imane Khelif, né? Algumas referências aí de algumas pessoas foram no sentido de que ela seria uma atleta transexual, tá? Alguns posts em redes sociais aí afirmaram que ela seria uma transexual, e aí já fizeram uma ligação com o que aconteceu na abertura das Olimpíadas, né? E com a postura da França aí, né? Dessa questão do liberalismo moral. Lembrando, tá? Falando em liberalismo moral, que a França hoje está com um movimento conservador muito forte também, bem representado aí pela líder política Marine Le Pen, né? Mas enfim, a França ainda hoje é vista assim como um país bastante liberal, né, pelos seus ideais, etc e tal, e o pessoal colocou isso tudo dentro de um caldeirão e disse que a atleta argelina, né, a boxeadora argelina Imane Khelif seria então uma atleta transexual, que seria mais um dos absurdos, das vergonhas aí, né, dessa movimentação aí progressista que está enfim, colocando suas pautas, suas agendas e impedindo que as atletas mulheres, né, 100% mulheres, aí estivessem participando dessa Olimpíada tranquilamente. Mas a gente vai ver que não é bem assim a história, a gente vai ver que o buraco é mais embaixo, que a gente tem muitas variáveis não resolvidas nessa história toda e que é muito cedo ainda para tirar conclusões. Ednardo, Thiago? Alex, isso que você falou é muito importante. A primeira coisa que a gente... É porque às vezes a gente parece que tem medo de falar que não sabe. E esse é um caso que o não sei, para mim, é a melhor resposta. A Associação de Boxe Internacional, que foi quem desqualificou no ano passado essa atleta, ela coloca no seu post que é confidencial. O teste que foi feito, ele foi confidencial. Vou até procurar aqui. Diz o seguinte, que ela e mais uma outra mulher foram submetidas a um teste separado e reconhecido, cujos detalhes são confidenciais. Então, assim, nem a Associação de Boxe, ela falou o teste que ela fez. E, principalmente, foi que quando você pega as reportagens, o que me assusta é que, às vezes, já tem narrativas até prontas, né? Igual você falou, que eles estão forçando alguma coisa e tudo, aí põe a foto da pessoa, aí, não, eles estão fazendo isso por querer, vão acabar com o esporte das mulheres. E é perigoso a gente falar coisas sem ter todas as informações. Eu fico pensando nesse atleta. Eu conheço um pouco, né, já li um pouco sobre a Argélia. Eu acho um pouco complicado essas narrativas de que foi forçado isso, né, como um pai ia na Argélia fingir que o menino é uma menina. Talvez o contrário poderia... Que é um país de maioria muçulmana, né, diga-se de passagem, é um país de maioria muçulmana. Maioria muçulmana. E aí, que homossexualismo é crime de prisão, que o pai ia fingir que
o menino é uma menina, pensando em 20 anos depois ganhar uma Olimpíada lutando contra mulheres. Que a pessoa que pensa isso, ela tem uma fantasia muito boa, né? Se você quiser procurar aí nossos compatriotas aí que são que lutam de boxe aí em Olimpíadas, não são pessoas milionárias, são pessoas que esforçadas, que têm ali o seu ganha-pão e tudo, mas pensar que um pai iria fazer isso, eu acho muito difícil. Eu acho muito mais fácil ser uma pessoa que nasceu num país e com um problema genético real, que o pai e a mãe falaram assim, é uma menina, e que depois de não sei quantos anos ela tem, lutando, vem alguém e fala assim, olha, na verdade, você é homem. Eu não estou chegando aqui no assunto de que se é lícito ou não lícito o nível de, sei lá, testosterona que ele tem, se foi justo ou não, se é justo, injusto, tudo. Mas assim, é a pessoa. Eu fico pensando, eu no lugar dele, de que um dia eu sou conhecido por um problema genético meu, todo mundo falando de mim, todo mundo falando mal de mim, e ninguém pergunta como é a vida para ele, se foi fácil, quais são as dificuldades que ele tem na vida. Então, nesses sentidos, até quando a gente vai falar, às vezes, sobre essa questão de, principalmente pessoas intersexo, que você falou, sobre se ela vai participar de uma modalidade feminina ou masculina, eu acho que o melhor é a gente sempre trabalhar isso com o mais impessoal possível. Porque às vezes a gente pode estar colocando num objetivo nosso de mostrar o nosso lado, a gente fica machucando pessoas que são inocentes, ou então que não tem nada a ver com a discussão. Eu só antes de passar a palavra para o Ednardo, só quero fazer um comentário aqui, Thiago, nisso que você falou, porque para algumas pessoas que têm uma mente um pouco mais conspiracionista, o fato de ser tratado em segredo já é prova de que tem, né, onde tem fumaça tem fogo. Se é segredo é porque tem treta ali, né? Mas eu quero lembrar uma coisa, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Lei 13.709, que também é conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD famosa, que ela classifica os dados, né, os dados em dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? Então a gente tem os dados comuns e aí você tem dados aí, pode ser informações aí de conta corrente e tal, são informações importantes, mas não são dados pessoais. A lei, ela define o que são dados pessoais e ela diz o que são dados pessoais sensíveis. Entre os dados pessoais sensíveis estão as informações a respeito de saúde da pessoa, tá certo? Então, se fosse no Brasil, essa associação de boxe, ela não poderia também divulgar essa informação, tá? Porque senão ela seria multada, ela poderia ser multada, ser sancionada, porque esses dados são dados pessoais e mais do que dados pessoais, são dados pessoais sensíveis, tá? Agora você imagina, você tem uma condição de saúde, como o Thiago falou ali, né? Digamos que você tem aí, sei lá, você tem uma disfunção erétil. E aí você vai, por alguma razão, um comitê de um esporte olímpico acaba divulgando, soltando essa informação. Então você vai ser exposto ao ridículo, ao vexame, né? Ou você é portador, soro positivo, né? Você é portador do vírus HIV, né? Essas informações, elas são extremamente protegidas, elas são extremamente sensíveis, né? Não importa a polêmica que foi gerada em cima delas. E a gente deve lembrar que lá na Europa, se eles não têm a LGPD lá, eles têm a precursora da LGPD, que foi o corpus de leis, né, de regulamentações que inspirou a LGPD no Brasil, que é a GDPR. Né? A GDPR é a LGPD europeia. Em alguns sentidos, ela é inclusive mais restritiva que a LGPD no Brasil. Tá certo? Então, assim, eu não sei se algum dia, pode ser que seja em breve, mas não temos como saber, se esses dados vão vir a público. Né? Mas o fato é que esses dados, por se referirem a informações de saúde e ainda de um tema sensível, né? Espinhoso, como essa questão aí que está envolvida em gênero, né? Ou feminilidade da atleta, né? Dessa atleta aí argelina, isso aí realmente vai dar uma confusão certa. Né? Agora sim, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Esse tema, ele ganhou assim, bastante explosividade, porque essa lutadora, ela estava disputando ali uma etapa, né, ali da modalidade do boxe, contra uma atleta italiana. E essa atleta italiana,
ela se retirou, né? Ela desistiu da luta porque ela estava sentindo muitas dores no nariz. E aí, então, enfim, foi a tempestade perfeita, né? A gente tem uma atleta feminina com características andrógenas e a atleta italiana diz que não tinha condições de prosseguir com a luta e sai com dores no nariz. Então, assim, isso foi o quadro perfeito para o pessoal aí da ala mais conservadora ou ultraconservadora, né? Por quê? Porque um dos grandes argumentos, né? Um dos grandes pontos de insistência do pessoal da ala ultraconservadora em relação à pauta homossexual é que daqui a pouco você vai ter homossexuais compartilhando banheiros, né, com a sua filha, e com a sua mulher, e com a sua mãe, né, e com as suas tias, suas primas todas e tal. E aí os homens vão estar nos esportes combatendo com as mulheres. Então, quando essa situação, né, dessa atleta aí da Argélia se materializou, né, isso aí, assim, veio como uma concretização, né, foi praticamente um cumprimento profético. E eu acho que esse talvez seja o grande mote aí que está por trás dessa polêmica toda que envolveu essa atleta argelina, né? Então a gente tem que colocar isso dentro do seu devido frame, porque sem a gente trazer mais uma vez esse contexto político, sociológico aí, né, no qual estamos inseridos, essas nuances aí que envolvem a Imani Khelif, né, podem ser perdidas, né? Então, talvez o que realmente está por trás aí dessa grande polêmica seja esse cumprimento profético, né, da ala ultraconservadora que tem denunciado, né, já de anos atrás que chegaria um momento que as mulheres não poderiam mais competir nos esportes porque os homens, né, trans e gêneros não cis entrariam nas modalidades esportivas e não seria possível combater ou competir com esses homens, né? Não, e isso que você está falando, Alex, é complicado porque, assim, eu repito aquilo que eu falei. Uma coisa é a gente entender que realmente homens têm que lutar contra homens e mulheres têm que lutar contra mulheres. Outra coisa é a gente pegar, às vezes, casos concretos que a gente não tem tanta informação e usar isso para machucar a pessoa, porque nós estamos falando de um ser humano, e tentar criar alguma coisa onde a gente não tem tanta informação. A gente tem que ter cuidado com esses casos concretos por causa dessa situação. Aí você vai falar assim, é porque ele está ganhando. Então, como a gente vai fazer? Então, todo mundo que ganha, então o Michael Phelps, já pode até brincar, o Michael Phelps é um alienígena, porque ele está ganhando. Então, ele está proibido de participar porque ele ganhou muita medalha. Isso é prova de que ele é alienígena. Então, vai ter pessoas, sim, que vão se destacar. E eu estava até pensando nisso. Será que ele só chamou atenção porque ganhou? Se ele não ganhasse e tudo? O que eu estou querendo dizer é que é complexo a gente falar sobre casos concretos. E no caso concreto, a gente vai ter que acabar confiando nas coisas. Igual você mesmo falou, Alex, em todo lugar que for feita uma análise de que se a pessoa é um homem ou é uma mulher, se ele é intersexo ou não, isso são coisas, são dados sensíveis. Pode ser que o atleta ou a atleta que está se sentindo constrangida, ela até para se sentir melhor, ela abra, porque ela pode tirar o sigilo, ela pode chegar e falar, ele pode chegar e falar. Mas se eles não falam, vai ser sempre sigiloso. Então, vai ser sempre isso. Se você é conspiracionista, aí vai ser sempre um prato cheio, porque vai ter o sigilo e você vai acreditar naquilo que você quer. Se você não confia, aí, infelizmente, você vai cair na sua conspiração. Eu sei, pode ser que exista uma conspiração, não estou nem falando que não tem ou não tem. Eu estou falando aqui, não importa o que aconteça, isso vai acabar corroborando para falar que você estava certo. É o viés de confirmação, né, Thiago? Sim, de que qualquer coisa que aconteça vai sempre confirmar a minha tese, né? Sim, então o resumo que eu falo sobre esse caso aí da boxeadora Imani Khelif é que o mínimo que a gente entrar dentro do caso concreto, eu acho que é o melhor para nós como cristãos. E assim, Thiago, tem uma questão aí que a gente tem que deixar claro, porque quando a gente está falando de intersexo, são termos relativamente novos aí, né? E talvez nem todos estejam familiarizados. Mas quando a gente fala de uma pessoa intersexo, a gente não está falando de um transgênero, tá? Então, deixando bem claro, assim, em bom português, não é uma pessoa que foi lá e fez uma cirurgia de mudança de sexo.
também não é uma pessoa que foi lá e tomou hormônios para que características de um determinado sexo se manifestassem e fossem, então, subjugadas às características do sexo natural dela, tá? A gente não está falando de nenhuma dessas duas situações. O que é o intersexo? O intersexo é o que antigamente se chamava de hermafrodita, certo? Que é uma condição natural das pessoas, de algumas pessoas, tá? E algumas pesquisas estimam que entre 0,5%, né, e até 3% da população mundial possam ter características intersexo, tá? Que apareceriam aí com sintomas, né, ou com manifestações mais pronunciadas ou menos pronunciadas, né? Então, só que o termo hermafrodita, além de ser um termo antigo, ele ainda é um termo pejorativo, né? É um termo que não tem sido mais usado aí na literatura médica e tal, até onde a gente pode levantar, né, nas nossas informações, porque ele é um termo impreciso e é um termo também que não ajuda, né? Não ajuda a pessoa que é acometida por essa condição. Então é possível... Não, e até para os nossos ouvintes aí que não conhecem isso, para eles perceberem, por exemplo, tem o intersexo, que é aquele que tem os órgãos genitais femininos, mas os cromossomos sexuais deles são masculinos, que seria o XY. Isso não é um teste normal que é feito, principalmente em países mais pobres, países em desenvolvimento. Então, são pessoas que elas nascem, elas são reconhecidas. Vamos pegar esse exemplo aí da questão do órgão genital feminino e do cromossomo XY. São pessoas que nascem, o médico, o pai, a mãe, todo mundo olha e fala assim, é uma mulher, vai vivendo dessa forma. Quando chega 13, 14 anos, começam a acontecer coisas, a puberdade que é esperada não chega. Então, muitas vezes, essa pessoa ela vai descobrir a situação dela quando ela está com 18, 20 anos e ela viveu toda aquela situação e não foi por querer. Então, por isso que eu falo da gente ter cuidado em falar das pessoas. Nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de pessoas que sofrem com isso. Às vezes você usa aquela situação lá para alimentar sua conspiração, mas estamos falando de famílias que estão ali tristes, sem saber o que acontecer, porque são pessoas, às vezes, que foram criadas como mulher ou como homem, e quando chega na adolescência, descobre que tudo aquilo era falso. Então, como você trabalhar psicológico de uma mãe, de um pai, de uma menina, às vezes já com namorado, como eu vou falar com meu namorado, olha, eu também não sabia, como um homem vai falar com uma mulher. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, porque são situações que não são fáceis de serem descobertas. E quando são descobertas, a pessoa já viveu muito tempo de vida numa situação que ele não sabia. E a gente tem que lembrar, eu gostei do que você trouxe, Thiago, que eu não tinha pensado nesse aspecto. Tem coisas, né? Porque o pessoal pensa, não, tá querendo tirar vantagem, é um homem, né? Um marmanjo, tá indo lá de barba na cara, lutar com as meninas lá e tal, né? Esses progressistas aí e tal, estão conseguindo o que eles sempre quiseram, etc e tal. E eu tô achando muito interessante isso que você está trazendo, Thiago. E a gente tem que pensar também que tem coisa, né, que não vale uma medalha de ouro, né, que sejam uma medalha de ouro. Tem coisa que não vale, né? Então são traumas aí e a gente aí é solidário, né, as pessoas que têm essa condição, repito, natural, tá certo? E vou deixar claro um outro aspecto. Nós não estamos dizendo aqui que a Imani Kelly, ela tem essa condição, tá? Que ela seja uma pessoa intersexo. Nós não estamos afirmando isso. Estamos dizendo que foi uma das possibilidades que foram levantadas, que estão circulando aí a mídia, né, nos últimos dias, e quem sabe até o dia da edição, da publicação desse podcast, já tem alguma novidade, mas pode ser que não também. Mas hoje, né, no dia 4 de agosto, aqui que nós estamos gravando esse podcast, nós não temos essa certeza. Aliás, não existe certeza nenhuma. É uma possibilidade, ok? Vamos repetir, isso é uma possibilidade que está circulando aí a mídia, né? Alguns especialistas têm dito nesse sentido. O que já foi adiantado é que essa atleta, né, ela não é uma transgênero, certo? Ela não recebeu tratamento hormonal, ela não fez nenhum tipo de cirurgia para mudança de sexo, tá certo? Então, ela também passou pelos exames lá para comprovar que ela preenche os requisitos do COI para que ela seja considerada uma mulher. Então, podemos pressupor que ela não tem órgãos sexuais masculinos, certo?
Então, isso é o que se sabe, é o que se sabe até agora, tá certo? Então, por que a gente está trazendo esse assunto? É porque é mais um assunto, né, que gerou bastante polêmica, que está envolvido aí com toda a questão aí de polarização que nós estamos vivenciando, né, no nosso mundo, que tem levantado muitos debates, muitas discussões acaloradas aí nas redes sociais, a própria mídia também tem explorado bastante esse tema, mas o fato é que nós não temos ainda informações suficientes para sermos conclusivos nesse caso, tá? Estamos aqui acreditando, tá, nas informações que foram transmitidas de que essa pessoa, ela realmente não se encaixa naquilo que alguns têm colocado aí nas redes sociais, de que seria um produto aí, né, dessa conspiração aí, enfim, para tomar a sociedade ocidental, tá certo? Ela não seria uma pessoa aí transgênero. Alex, eu até reforço aquilo que eu falei no início. Esse é um caso que a gente não sabe as coisas. Então, trabalhar com um caso concreto é loucura, porque a gente pode estar machucando uma pessoa. Por isso que eu dei o exemplo do intersexo. E principalmente, Alex, porque eu tenho medo, às vezes, onde já está chegando da nossa sociedade, é porque em tudo as pessoas querem que você tome uma decisão de sim ou não, 1 ou 0. Você sempre tem que tomar uma opinião. Se você descobre que um fato é falso, mas ele corroboraria para aquilo que você pensa, você tem que ficar calado, porque senão você virou de lado. Então, essas situações que são temerárias, a gente realmente, igual foi falado no início, a gente tentar simplificar tudo, a gente tentar ter resposta para tudo. Hoje a gente vive num mundo que sempre foi assim. Uma coisa que a gente não tem é certeza das coisas. A gente tem certeza do que é teórico, e dentro da parte prática, a gente acaba caindo em coisas que a gente pode estar fazendo erros crassos. Eu nunca vou esquecer daquela história que aconteceu aqui no Brasil, de que uma pessoa pegou a foto de uma mulher, falou que ela estava, eu acho que sequestrando crianças, e aí acharam que era uma mulher, eu acho que do Guarujá, pegaram a moça e mataram ela, para depois descobrir que era tudo uma brincadeira. Linchamento. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. E assim, de qualquer forma, tá? Isso aí vai ser isso aí está mostrando uma necessidade de avanço nas fronteiras, né? É um desafio para a organização das Olimpíadas, porque é uma nova situação, talvez nem tão nova assim, mas é uma situação hoje que, dado o contexto, está ganhando muita visibilidade, e que o Comitê Olímpico vai ter que tomar uma providência, se não para essa, mas para as próximas Olimpíadas, né? O que fazer com as pessoas que são intersexo, né? E aí a gente vai cair numa outra seara também, porque pode ser que a pessoa seja intersexo e ela não tenha uma vantajosidade física em função disso. Pode acontecer o contrário, pode ser um homem que seja intersexo também, e aí ele vai ter mais características femininas, e isso não vai trazer vantagem para ele do ponto de vista de performance física numa competição, e aí eu vou bloquear esse cara de participar também, né? Então, assim, e aqueles casos que são intersexo, mas que não tem essa expressão, né? Que não chega a expressar isso de forma mais ampla na constituição física. Enfim, é uma tremenda de uma dor de cabeça para o COI, né? Eles vão ter que pensar nisso aí para frente, haja visto até a repercussão que isso ganhou aí no mundo aí nos últimos dias, mas realmente são novos tempos, né? Novas questões aí, e isso vai demandar aí novas decisões também, novas medidas para o futuro. Tá certo? Enfim, fechamos a nossa pauta de hoje aí das tretas olímpicas, né? Então, muito obrigado aí para você, Ednardo, né, que participou conosco aqui no podcast de hoje. Obrigado você também, Thiago, aí, que participou, que esteve aqui comentando, estudando, pesquisando, trazendo essas informações, né? Sempre no intuito de informar você que é nosso ouvinte, né? Colocar aí questões ponderadas. Não queremos aqui dizer que você deve seguir um ou outro lado, seguir esse ou aquele caminho, mas assim, tentar apresentar os fatos, tentar trazer as considerações mais equilibradas possíveis, né? Que forem dentro da nossa humana limitação, da nossa capacidade de trazer aquilo que é o mais equilibrado possível, né? Aquilo que é mais imparcial possível. E espero que esse podcast aí tenha agregado para você, para o seu conhecimento, para a formação da sua opinião, tá certo? A gente agradece demais a conta da sua audiência.
pedimos aí que você compartilhe esse podcast, né, com as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, seus familiares, né? Se alguém aí que você lembrou agora que pode ter interesse, que pode se beneficiar desse podcast, manda para ele aí. Segue a gente nas redes sociais, a gente está aumentando agora a nossa participação no Instagram, tá? Fica ligado lá acompanhando, a gente tem colocado uns shorts aí do nosso congresso, aí de palestra do nosso congresso, colocado alguns videozinhos lá, estamos aumentando o nosso conteúdo no Instagram também, segue a gente nas redes sociais, dá o seu joinha, né, no nosso podcast aí, isso ajuda a mostrar aí para os algoritmos, né, que o nosso podcast está sendo relevante para pessoas e ajuda a gente também a expandir o nosso crescimento, tá certo? Meu muito obrigado mais uma vez a vocês aí, continue ligado na gente, na próxima quinta, mais uma vez às 17 horas, se Deus quiser, teremos mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, a gente se vê lá, tchau, tchau! Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.